eu vou para o Rio de Janeiro, com alegria, conversar com o advogado Fernando Fernandes, doutor em ciência política, mestre em criminologia e direito penal. Fernando Fernandes, Mário, boa tarde, é um prazer te conhecer. Tudo bem com você? tudo bem, Mário? Primeiro eu quero dizer que é um prazer também estar aqui com vocês, principalmente porque o meu irmão mais velho é baiano, nasceu em Senhor do Bonfim, meu pai morou aí durante parte da vida dele, portanto a receita da cozinha baiana está sempre na cozinha aqui de casa. Que bom, que bom. Mas, Fernando, eu queria que você falasse conosco sobre esses áudios da sessão do Superior Tribunal Militar, gravados ainda durante o regime militar, que revela, inclusive, o conhecimento e o espanto da existência de tortura feita em órgãos das Forças Armadas. Bom, primeiro, essa é uma pesquisa que começou em 1997. Eu estava pesquisando julgamento de preso político, naquele momento, em especial, a atuação dos advogados em defesa de presos políticos, e a curiosidade inicial era por que o projeto, o excepcional projeto de Tortura Nunca Mais, que gerou o livro Brasil Nunca Mais, denunciando as torturas no Brasil, e tirou cópia, à época, de todos os processos físicos, não tinha conseguido achar áudios, gravações, já que à época existia já gravador. Eu, em uma busca incessante, acabei descobrindo que, ao lado da sala do pleno do Superior Tribunal Militar, havia uma salinha onde tinham inúmeras fitas de rolo, e essas fitas de rolo eram de gravações de julgamento de presos políticos. Eu consegui uma autorização para acessar esse material. Logo após conseguir acessá-lo, eu sabia que, mesmo sendo em 97 regime democrático, veja quanto tempo nós estamos aí para fazer a passagem do regime ditatorial para o regime democrático. Aparentemente, nós ainda não conseguimos ter passado plenamente. Eu sabia que não seria possível acessar esse material sem consequência. Portanto, eu, à época, fiz uma gravação rápida de 2 sustentações orais de Sobral Pinto, uma do Modesto da Silveira, denunciando tortura, e isso consegui guardar esse material, esconder esse material, essa pequena cópia, e logo após, meu material de pesquisa foi apreendido e, por ordem do general, e nós passamos 20 anos lutando no judiciário brasileiro para abrir esse arquivo. Com paciência aqui, posso esclarecer dúvidas e contar essa história e contar um pouco mais desse arquivo que agora vem à tona. E conte, Fernando, nós estamos, rapaz, eu fiquei muito curioso e também contente de ver essa coisa, e depois não gostei da reação do atual presidente lá do Superior Tribunal Militar. Mas, por favor, esteja à vontade, fale com a gente aí tudo que você quiser. Porque eu estou aqui por um diálogo, dizem que é a melhor maneira de acabar com o sujeito é deixar ele falar incessantemente. Bom, mas não é o caso. Esse material, ele já gerou 2 livros, né? Um livro chamado Voz Humana, a defesa perante os tribunais da República, um livro chamado Poder e Saber, Campo Jurídico e Ideologia. Esses livros estão gratuitos no site ffernandes.adv.br, repito, ffernandes.adv.br, tem o PDF desses livros gratuitos. E gerou um filme chamado Sobral, O Homem que Não Tinha Preço.
Foi uma luta que, para quem está nos escutando e não nos vendo, quando eu comecei, eu era um menino, tinha cabelo ainda. Então, eu consegui acessar esse material. O general, já falaremos dessa manifestação atual, mas houve uma reação de outro general presidente do STM, em 97, que mandou apreender o material de pesquisa. E foi uma violência, e eu, à época, eu sempre tive boas relações. Meu pai faleceu ano passado, virou estrela com 94 anos, e eu sempre tive boas relações com os mais velhos. Então, participou dessa luta não só o meu pai, Fernando Tristão Fernandes, mas também o Evandro Lins de Silva, sim, que à época teve a ideia de nós entrarmos com uma cautelar no Supremo Tribunal Federal, porque o STM, imagina, o STM nos intimou que ia apagar o material. Esse material seria apagado. Nós conseguimos, então, com a opinião do Evandro, entrar com uma cautelar no Supremo Tribunal Federal para impedir que o STM apagasse esse material, e aí houve uma liminar do ministro Maurício Correia, que era ex-presidente da OAB Federal. Também se manifestou naquela oportunidade, em 97, o Barbosa Lima Sobrinho, que tinha, à época, 102 anos de idade. Isso. Ele fez uma carta dizendo que não poderia esperar outros 100 anos pela abertura desses arquivos, porque o argumento, por incrível que pareça, da mesma maneira que hoje a gente vê com que são deturpadas as bandeiras de luta, né? A gente viu nesses últimos dias pessoas gritando liberdade na rua, liberdade que na verdade, liberdade nenhuma estavam reivindicando. Liberdade para se manifestar publicamente sobre racismo, homofobia. Então, era uma deturpação. E, à época, o STM disse que o material era secreto em nome da intimidade dos presos políticos. Olha só que absurdo, né? Bom, nós somos intimados a que o material seria apagado. Travou aí um pouco a internet. Travou. Alô, Fernando. Será que são as forças ocultas que travaram esse momento tão importante dessa revelação aí? Ser advogado tem um papel importantíssimo nessa história toda. Ok, voltou, doutor Mário. Sim, Fernando, continue, por favor. Deu uma as forças ocultas. E eu acabei de dizer isso, rapaz. Hein? É isso mesmo. As famosas forças ocultas. Isso. Bom, então, o Maurício Correia, ele deferiu uma liminar mandando garantir que o material ficasse intacto. Mas, por incrível que pareça, no ano seguinte, o Maurício Correia, em 98, portanto, 10 anos da Constituição de 88, votou contrário à abertura desses julgamentos. Aí, naquela oportunidade, pediu vista o ministro Nelson Jobim. Veja, olha que coisa interessante. O Nelson Jobim, ele ficou praticamente uma década com este caso, sem levá-lo a julgamento, e colocou em julgamento 10 anos depois, quando, na última sessão em que iria se aposentar. Imagine-se a pressão que o Jobim recebeu neste processo. 10 anos depois, então, o Jobim, que veio a ser depois ministro, né, das Forças Armadas do governo Lula, colocou para julgar, votou favoravelmente, e o Supremo Tribunal Federal, então, por volta de 2006, determinou a abertura dos julgamentos com voto vencido do ministro Maurício Correia. E o Superior Tribunal Militar descumpriu categoricamente a ordem. Não abriu os arquivos.
impediu a pesquisa novamente. Diante daqueles novos empecilhos a esse material histórico, ao acesso pleno, mesmo com ordem do Supremo Tribunal Federal, voltamos ao Supremo Tribunal Federal. Foi distribuída uma reclamação por descumprimento de ordem judicial à ministra Carmen Lúcia. E essa reclamação ficou mais 10 anos. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal julgou a reclamação e determinou a abertura dos arquivos. E de 2017 até hoje, nós estamos fazendo uma enorme pesquisa nesses arquivos que vieram agora à tona. Nesse momento importante, nós tínhamos decidido que vamos, além da pesquisa que estamos fazendo, pela UF, também a UFRJ está fazendo uma outra pesquisa, e nós vamos colocar à disposição de todo o povo brasileiro, em razão da importância desse ano, esse material. Um material que nós vamos comentar aqui mais longamente, que comprova tortura, mais do que isso, comprova que os militares das altas patentes da Corte Superior Militar tinham conhecimento da tortura plena, e também é um material que envolve processos de crimes militares, portanto, processos de corrupção contra militares, o que acaba com o mito errado que querem criar de que não existia corrupção no regime de 64. Vamos aqui conversar mais longamente, porque os áudios são de arrepiar, principalmente nesse momento que tanto lutamos pelo humanismo. Fernando, esses áudios já estão nesse site que você falou, para a gente ter acesso a eles? Não, os áudios, alguns áudios vieram a público, poucos no livro Voz Humana, que tem um link para alguns áudios. Posteriormente, quando nós conseguimos abrir o material, houve uma matéria da revista Época, grande, com alguns áudios. Agora a matéria no Globo também com outros áudios, e aí se espalhou pelo Brasil, em vários órgãos da imprensa brasileira. E este semestre, 100% de todos os áudios virão a público neste site que chamará Voz Humana, o mesmo nome do livro. Entendi. Agora por que agora, né? Diga. Por que agora? Por que agora é importante essa divulgação? Porque, primeiro, o material é muito grande e fazer uma pesquisa completa ainda demorará mais 3 anos, 4 anos para uma pesquisa integral, porque todos esses áudios estão sendo, além de catalogados, totalmente transcritos, fichados de acordo com cada julgamento. Então, é um trabalho de pesquisa muito grande. Mas nós decidimos que esse ano é um ano de inflexão da história do país. Portanto, é muito importante que o povo brasileiro, desde já, possa conhecer 100% desses áudios, mesmo os não fichados, e também incentivar os outros pesquisadores de várias regiões do país fazerem múltiplos trabalhos em diversas áreas, não só de história, sociologia, mas também de direito, política, sobre esses áudios que são muito importantes para a história do país. Fernando, eu queria perguntar a você o seguinte: esses áudios que foram divulgados pela jornalista Miriam Leitão no Globo, teve uma repercussão extremamente negativa na atual composição do Superior Tribunal Militar, não foi? Foi. Mas eu queria até lembrar aqui o seguinte: nós tivemos 2 questões, vou procurar aqui só um dado, tivemos 2 questões relevantes. Primeiro, uma manifestação muito ruim do presidente do Superior Tribunal Militar, que disse que os áudios, como se fosse praticamente
provocação ao STM e aos militares a divulgação dos áudios, né? Mas também tivemos, eu queria lembrar aqui o nome de uma ministra que, umas 48 horas antes, uma ministra do próprio STM disse que era importantíssimo para que essas questões não se repetissem. Portanto, o general presidente do STM falou representando mais as Forças Armadas do que o próprio tribunal, no qual tem componentes que não concordam com esse tipo de manifestação. Mas a manifestação do general, dizendo que não acabou com a Páscoa dele e que isso seria varrer um solado da história, ele se manifestou assim, primeiro dizer que é uma pena, porque as Forças Armadas devem ao povo brasileiro desculpas em relação aos abusos cometidos em 64, as torturas, e para não ficar na teoria, é preciso lembrar que os relatos são de choques elétricos em órgãos genitais, mulheres perdendo criança em relação a isso. Lembrar aqui a tortura do Stuart Angel, que foi colocado com a boca amarrada em um cano de escape de um jipe e arrastado no estacionamento de um quartel. Quer dizer, coisas inacreditáveis que ocorreram em razão dessa doutrina de segurança nacional, e que é o seguinte, que os militares, nós só passaremos quando conhecemos absolutamente a nossa história, quando os militares pedirem desculpas em relação ao que ocorreu. Isso será um compromisso dos militares com a democracia, porque enquanto reagem dessa forma, significa que continuam defendendo esses atos desumanos que ocorreram em 64. É inacreditável. E eu me manifestei que somente essas desculpas nos colocam no caminho da democracia e que isso amadurece as instituições brasileiras. Mas o que a gente vê, eu estou conversando com o advogado Fernando Fernandes, que fez essa pesquisa, escritor, escreve sobre isso, sobre áudios existentes, registrados durante o regime militar, no Superior Tribunal Militar. Eu estava me lembrando aqui, Fernando, há pouco, durante a CPI da Covid, quando o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, disse que tinham alguns militares envolvidos em processo de corrupção, o então ministro da Defesa, que agora é o suposto candidato a vice na chapa de Bolsonaro, saiu e fez uma nota assim agressiva, né, em relação a isso. Há poucos dias tivemos a manifestação do ministro Barroso, que o atual comandante do Exército também saiu e disse que aquilo era uma agressão violenta, um desrespeito. Quer dizer, a gente vê um tipo de sensibilidade ao apontar erros de uma corporação, quando a gente sabe que existem erros em todas as corporações do mundo. Mas por que, no seu entendimento, você acha que essas Forças Armadas brasileiras têm esse tipo de sensação de que estão sendo atacadas, desmoralizadas, quando não é nada disso? O que nós precisamos entender que nós ainda não consolidamos o regime democrático nesse país, e que a Constituição de 88 ela é uma carta fundante da democracia, mas ela não foi absolutamente absorvida. E eu diria que tem 3 instituições nacionais que precisam de atenção para a democratização.
as Forças Armadas, o Ministério Público e o Judiciário. São o Judiciário e o Ministério Público. O Judiciário ele ficou protegido da democratização. A Constituição de 88 não democratizou o Judiciário, houve uma força enorme do Judiciário nisso. O Ministério Público foi criado praticamente na Constituição de 88. O Sepúlveda pertence à época, disse presidente, Sepúlveda pertence, e foi procurador-geral de Justiça, o último procurador-geral de Justiça que veio da advocacia, porque a partir disso só membros do Ministério Público, disse ao presidente, eu não sou Golbery, mas criei um monstro, se referindo ao Ministério Público. E nós vimos o que aconteceu com a Lava Jato, no sentido de que, em que pese o discurso de combater a corrupção, de fato corrompeu o sistema democrático brasileiro, além de falir praticamente inúmeras empresas. E vimos o que aconteceu também com uma força política de dentro do judiciário que gerou a prisão do ex-presidente Lula e que foi depois considerado parcial o Sérgio Moro. E as Forças Armadas também precisam ser democratizadas, porque, veja, nós temos o exemplo do Marechal Lott, que garantiu a posse do Jango. E essas Forças Armadas, que estão hoje representadas por esses militares que estão hoje no poder. Não me refiro a todos os militares, porque tenho certeza que existem militares democratas e fiéis à questão constitucional, como foi o Marechal Lott. Nós precisamos cuidar para que essas Forças Armadas, tão importantes para o país, tenham um compromisso constante com a democracia brasileira, constante com a alternância de poder e respeito às eleições, e que façam orgulho à nossa nação. E nisto também compreendam que, no momento em que se coloca um abuso de determinada autoridade militar, que se denuncia torturas e abusos cometidos durante 64, o que todos nós queremos é um amadurecimento das Forças Armadas brasileiras, que precisam estar, como o exemplo do Marechal Lott, vinculados à questão histórica que nós temos que caminhar, que é a construção de nossa nação, tão importantes para as Forças Armadas. Né? Grande advogado Fernando Fernandes, eu acho que nós vamos ter, porque o nosso tempo do programa esgotou. Se você permitir, eu gostaria da gente aprofundar esse e outras pesquisas suas. E eu quero lhe agradecer muito. Agora, por favor, nos dê a oportunidade de voltarmos a conversar. Todo convite que vocês fizerem, Mário, será para mim como uma intimação, uma obrigação e um prazer comparecer aqui novamente. Espero que em breve eu possa estar pessoalmente para também aproveitar essa comida maravilhosa baiana e esse amor que temos ao povo baiano. Com certeza, será muito bem-vindo. Um grande abraço para você, Fernando. Prazer em conhecer, viu? Um abraço, Mário.